Muito bem. E nós estamos no capítulo 76 do livro Lar Adventista. E o tema de hoje, olha só qual que é. Feriados e aniversários. Interessante, né? Feriados e aniversários. Deus é honrado quando há feriados e quando há aniversários? E antes que alguém possa perguntar o porquê desse tema, é interessante. Eu acredito que é um tema muito interessante porque existem, irmãos, existem igrejas que eles não participam de aniversário, por exemplo, né? Existem algumas organizações cristãs que eles não apoiam alguns feriados, né? Como feriado de Natal, outras coisas assim, não participam, seus membros são proibidos de participar. Então, nós vamos entender agora qual que é a ideia, né, do livro, qual que é as informações e se nós podemos participar ou não e se participar, o que que devemos ter no nosso coração ao participarmos de feriados e de aniversários, tá bom? Então diz assim, ó, orientação na observância dos feriados. Vi que nossos feriados não devem ser gastos ou despendidos de maneira como faz o mundo. Embora não devam ser ignorados, pois isto causará insatisfação aos nossos filhos. Percebeu? Ou seja, então já começa com uma informação. Não deve ser ignorado os feriados, mas não devem ser usados ou tratados como o mundo faz. Nessas ocasiões em que há o perigo de nossos filhos serem expostos às más influências e se corromperem pelos prazeres e atrações do mundo, estudem os pais alguma coisa que possa tomar o lugar de divertimentos mais perigosos. Daí, dá a entender a vossos filhos que tendes em vista o seu bem e a sua felicidade. Ok? Então, irmãos, nós temos aqui algumas dificuldades, né? Principalmente quando se trata da questão de feriados nas escolas. Nós entendemos que existem alguns feriados que nossos filhos, eles ali meio que são orientados a participar. Como, por exemplo, festa junina, né? Alguns dos problemas que eu tenho quando começa esse período de junho é fazer vários documentos para os membros adventistas, né? Os nossos garotos ali, juvenis. E por quê, pastor? Porque a escola, ela dá nota para quem participar ali das quadrilhas, das festas juninas, né? E aí as crianças ficam ali meio que entre a cruz e a espada. Vou usar esse ditado aí, né? Entre a cruz e a espada, elas não sabem o que fazer. Então, por elas aceitam, porque assim, elas estão preocupadas com a nota e também aquele momento ali de alegria para um adolescente, aquilo ali é muito importante para eles. A questão é que nós, como pais, sabemos que esse tipo de feriado, esse tipo de festa, esse tipo de coisa, não vai ajudá-los espiritualmente. Então, nós vamos lá e damos as instruções. Então, a informação que nós temos aqui é: tenhamos cuidado, né? Entendamos que existe ali o feriado, que precisamos fazer o quê? Tomar esse feriado, essa data específica, mas para aproveitar com a família e tratar desse momento de uma forma especial com a nossa família, levando eles a entenderem que eles precisam usar qualquer feriado para o bem e para a sua felicidade, né? Evitar ali os divertimentos mundanos e coisas que vão afetar profundamente a espiritualidade de nossos filhos. Temos que ser sábios em relação a isso, tá bom? Aqui diz assim, ó, pela observância dos feriados, tem o povo, tanto do mundo como das igrejas, sido educado na crença de que esses dias de indolência são essenciais para a saúde e a felicidade, mas os resultados revelam que estão repletos de males. Percebeu? Temos procurado ardentemente tornar os feriados tão interessantes quanto possível a nossas crianças e jovens, conquanto mudando, esta ordem de coisa. Nosso objetivo tem sido conservá-los afastado das cenas de entretenimento entre os incrédulos. Olha que interessante, irmãos. Aqui diz que nós devemos tomar muito cuidado, afastar os nossos filhos naquele momento de feriado daquelas cenas de entretenimento entre os incrédulos, né? Então, assim, nós, de forma nenhuma, como adventistas, desmerecemos os feriados, né? Tá lá os feriados, lá tá acontecendo, mas nós não somos obrigados a participar daquilo. Então, nós aproveitamos aquele dia que é um feriado para ensinar lições para os nossos filhos, tirar eles daquele meio e ali fomentar nos nossos filhos a questão espiritual. Tá ficando claro, irmãos? Sim ou não? Tá certo? Então, é isso que nós devemos
fazer. Aqui diz: um dia perdido. Findo um dia de busca de prazer, onde está a satisfação da pessoa? Como obreiros cristãos, a quem ajudaram no sentido de uma vida melhor, mais alta e mais pura? Isso aqui são várias perguntas, né? Acabou aquele dia, feriado, uma festa qualquer. E o que que acontece? Como obreiros cristãos, a quem nós ajudamos no sentido de uma vida melhor, mais alta e mais pura? Que veriam se pudessem olhar o registro escrito pelo anjo? Foi um dia perdido. Para a sua própria alma, um dia perdido no serviço de Cristo, porque nenhum bem foi realizado. Eles podem ter outros dias, mas jamais esse dia passado em conversa tola e vulgar, entre rapazes e moças e vice-versa. Nunca mais essas mesmas oportunidades se oferecerão de novo. Melhor teriam eles feito se eles tivessem dedicado ao mais duro trabalho nesse feriado. Não fizeram de seu feriado o uso correto, e ele passou para a eternidade para confrontar-se com eles no juízo como um dia mal gasto. Isso aqui é interessante, né, irmãos? Às vezes a gente pensa assim que um dia que a gente não faça nada, isso está sendo passado despercebido. Mas se você observar o finalzinho desse texto, diz assim que lá no juízo nós iremos nos confrontar em saber que nós tivemos dias mal gastos. É forte essa informação, né? Quando nós não aproveitamos os nossos dias para falar de Deus, para fazer alguém feliz com as informações divinas ou eternas, nós percebemos que são dias mal gastos. Então nós temos que aproveitar os dias, né? E aqui falando sobre o dia do feriado, aqui pergunta: qual foi a satisfação? O que você fez como obreiro? Você ajudou quem melhorar a vida nesse dia? Foi um dia perdido. Tá vendo? Então, assim, são coisas interessantes, fortes, obviamente, mas são coisas interessantes que nós devemos meditar. Aniversários. E aqui já diz: o aniversário são ocasiões para fazer o quê, irmãos? Louvar a Deus. Na organização, na organização judaica, o que que acontece? Na organização judaica, só um minutinho, irmãos. Só um minutinho, tem alguns microfones ligados, peço que vocês possam desligar, tá bom? Para que não haja aqui nenhum tipo como é que chama? Interferência. Na organização judaica, era feita uma oferta a Deus por ocasião do nascimento dos filhos. Ela era uma oferta pelo próprio Deus que era determinada. Agora vemos os pais fazendo esforços especiais para dar presentes aos filhos em seu aniversário. Fazem disto uma ocasião para honrar a quem, irmãos? A Deus ou a criança? A criança. Como se a honra fosse devida ao ser humano. E aqui vai dizer um detalhe, ó. Satanás ele tem encontrado a sua oportunidade nestas coisas. Ele tem desviado as preocupações e os presentes para os seres humanos. Assim, os pensamentos das crianças se demoram nelas mesmas, como se devessem tornar o objeto de especial favor. Não sei se ficou claro, irmãos, mas aqui está dizendo que, infelizmente, nos aniversários, a criança é a ênfase. E nós devemos aproveitar ou a criança ou o adulto, independente, quem esteja fazendo aniversário. É a ênfase, tem sido a ênfase, né? Mas nós devemos aproveitar os aniversários para louvar a Deus e agradecer e engrandecer o nome de Deus naquela oportunidade. Porque nós sabemos que naquela oportunidade, aquela pessoa só chegou até ali por causa das bênçãos de Deus, né? Porque se não fosse as bênçãos do Senhor, é impossível que aquela pessoa chegasse até aquele momento especial. Então, o aniversário é coisa maravilhosa, é algo bom, é algo que nós podemos participar. Mas para fazer o quê? Adorar ao Senhor. Exaltar o nome do Senhor, porque aquela pessoa completou mais um ano, ou melhor, venceu mais um ano. Né? Porque é difícil, irmão, viver, pensa bem, com carinho. Quanto litro de água nós precisamos? Quanto de alimento nós precisamos? O ar que nós respiramos? Então, a vida é um presente, é uma bênção. Quando nós comemoramos ali o aniversário, nós temos que agradecer a Deus, porque Deus nos manteve firme para chegarmos até ali. Então, é um momento de adorar ao Senhor. Por ocasião de aniversários, devem os filhos ser ensinados que têm motivos para agradecer a Deus por sua amorável bondade em lhes haver preservado a vida por mais um ano.
Preciosas lições podem assim ser dadas pela vida, saúde, alimento e vestuário, não menos que pela vida eterna. Somos devedores ao doador de todas as bênçãos e deve-se reconhecer a Deus os seus dons e apresentar nossas ofertas de gratidão ao nosso maior benfeitor. Essas ofertas natalícias são reconhecidas pelo céu. Olha que legal. Eu participei quando menor, quando eu era da igreja, vamos dizer assim, quando eu conhecia Cristo, né, quando eu era pequeno, eu via muito disso, né, das pessoas fazendo aniversário e elas separavam ali uma oferta especial de aniversário para Deus, né? Inclusive a minha mãe tem esse hábito, né? A minha mãe continua tendo esse hábito. Ela diz que todas as vezes que ela completa aniversário, ela tem uma oferta especial para Deus, além do dízimo e dos pactos que ela devolve. Eu não Oferta natalícia, Tiagão. A minha mãe sempre fazia isso. fazia também, né? Então, assim, tem muita gente que faz isso. Hoje você vê pouco isso, né? Você já vê pouco, as pessoas não têm muito esse costume. Mas é algo interessante, que aqui fala sobre essa oferta natalícia. Ó. Uma oferta que é reconhecida pelo céu. Uma oferta que você está completando o ano, você fala, eu vou ofertar isso aqui a Deus. Às vezes essa oferta normalmente hoje nossa moeda é o dinheiro, né? Vamos dizer assim, nossa moeda de troca é o dinheiro. Então a gente faz isso com o dinheiro, né? Mas existem outras formas também. Mas o dinheiro é a principal que a gente tem ali como o que a gente paga as contas e tudo, e também que a gente devolve a Deus. Mas que você devolva seu coração e também, se você puder, faça esse plano com o Senhor, né? E eu confesso que ao estudar esse estudo aqui, ao estudar isso aqui, ficou muito mais claro esse assunto na minha mente e eu vi que não é apenas uma questão de tradição paterna, materna, né? Mas é um princípio. Então eu quero colocar em prática isso daqui, né? De poder também devolver a minha oferta natalícia ao Senhor. Pode ser um segundo valor de dízimo, vamos dizer assim, né? Por exemplo, devolvi aquilo de dízimo, vou devolver mais isso aqui no dia do meu aniversário, porque vai ser a minha oferta natalícia. É você que vai fazer seu plano com Deus. Mas olha que bonito, né? Que interessante. E aqui vai dizer que essas ofertas são reconhecidas pelo céu. Que benção, né, gente? Que benção. Um dia para dar graças. E vai dizer, ó, creio que temos algo por que agradecer a Deus. Temos muito, né? Devemos sentir-nos alegres e jubilosos em Deus, pois Ele nos tem concedido muitas bênçãos. Necessitamos que este dia de ação, de graça, seja tudo o que Ele implica. Não permitamos que seja ele pervertido, misturado com escória, seja o que o nome indica, a ação de graças, que nossas vozes acendam em louvor. Amém, irmãos? Então, os cultos de ação de graça precisa ser o que o nome está dizendo, ação de graça, né? Que as nossas vozes se acendam em louvor a Deus e que neste dia, irmãos, possamos agradecer a Deus e sentirmos alegres e jubilosos por aquilo que Ele tem nos concedido. Tenhamos isso como prática, né? Você está estudando, terminou seu ensino médio, faça um culto de ação de graça. Comprou sua casa, faça um culto de ação de graça. Terminou sua faculdade, faça um culto de ação de graça. Orou tanto pela cura de algo, faça um culto de ação de graça, né? Orou tanto para casar e casou, faça um culto de ação de graça. Irmão, faça culto de ação de graça, adore ao Senhor. Se você estava orando por algo, agradeça a Deus, faça um culto de ação de graça. Você vai ver que isso vai fazer com que teu coração fique alegre, jubiloso, grato todo o tempo. Feriados para Deus, aqui diz. Não seria correto de nossa parte observar feriados para Deus quando poderíamos reviver em nosso espírito a lembrança de seu trato conosco? Não estaria correto considerar suas bênçãos passadas, lembrar as impressivas advertências que nos têm chegado à alma para que não esqueçamos a Deus? O mundo tem muitos feriados e os homens ficam absorvidos com esportes, corrida de cavalos, jogos de azar, fumo e bebida. Não deveria o povo de Deus ter mais frequentemente santas convocações em que agradecer a Deus por suas preciosas bênçãos? Quando tiverdes um feriado, irmãos, olha o que vai dizer, ó, tornai-o um dia agradável e feliz para as crianças, fazendo-o agradável também para os pobres e atribulados. Não permitais que o dia passe sem que leveis palavras e ofertas de gratidão a Jesus. Percebeu? Então aqui diz o quê? Use os feriados para se tornar um dia agradável e feliz para as tuas crianças, mas levando os ensinamentos corretos e ajudando-os a terem mais ali as informações sobre Cristo Jesus e serem gratos a Cristo. Amém, queridos irmãos? Eu espero que tenha ficado claro para vocês esses estudos. Deus não nos proíbe tirarmos a data do feriado para adoração a Ele.
né? Deus não nos proíbe disso. Agora, Deus não quer que nós pegamos ali os feriados, né? Feriados diversos que tem, e usemos esses feriados de uma forma que desonre a Ele. E os aniversários da mesma forma. Que nos aniversários o centro seja Cristo. A pessoa está comemorando ali aniversário, mas eu tenho que entender que ela só está ali por causa de Deus. Então, nós possamos servir dessa forma, tá bom? E o apelo de hoje é, Senhor, que eu aproveite todo o feriado, o aniversário, para proclamar o teu reino nesta terra. Amém? E Deus te abençoe, querido irmão. Mais um dia de estudo e que esse estudo possa ter feito diferença na sua vida. Vamos orar? Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pelas bênçãos derramadas sobre nós. Obrigado pelo privilégio que temos de poder ter esse momento com o Senhor, de estudo, de aprendizado. Nos ajuda cada dia a usar os dias para proclamar o teu reino nesta terra. Que nossos dias não sejam gastos ou mal gastos ou perdidos, gastos com coisas que não te agradam. E que no juízo possamos ter a certeza que fizemos aquilo que agradava o seu coração. Obrigado por tudo. Abençoe a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, povo abençoado do Senhor. Vamos tirar aquele printzinho. Se você puder ir abrir sua câmera para a gente ver o seu rosto. Olha que alegria. Olha a Rosenilde ali, ó. A irmã dela, meu Deus do céu. É a irmã, né, Rosenilde? É minha irmã. Ela que fez a cirurgia e no Pronto. sábado, saiu domingo, agora ela tá aqui. Como é o seu nome, irmã? Maria da Conceição. Que Deus te abençoe, viu, Conceição? Maria da Conceição. Obrigada. Muito bem, olha só, tá aparecendo o povo aí, tá aparecendo os rostos. Rapaz, coisa boa. Cadê os demais? Helenilde, Eunildes, a Joelma tá lá no escurinho. E o Rodrigo tá lá trabalhando. Eita, eu queria estar aí nesse escurinho também, né, Rodrigo? O Rodrigo tá pensando. Aproveitando. Você tocou no ponto certo agora nessa pregação, olha. Certo, hein? Entregou ela para Desculpa pra fazer para trabalhar, ela ainda tá aí deitada. Pronto, tem a irmã Eunildes e o Fernandão, né? Aproveitar. Aproveite. Vamos lá então, olhe para a câmera agora e vamos tirar aquela foto bonita. 1, 2, 3 e... A Eunilde já tá aí no trabalho, tá certo. Nilane tá com a gente. Povo de Deus, foi uma alegria estar com você. Pera aí, vamos tirar de novo, porque a Ariane não tinha saído naquela primeira, não. Vamos tirar de novo. Atenção e... Pronto, agora sim. Povo de Deus, foi uma alegria estar com vocês. Nos encontramos amanhã no mesmo canal, na mesma hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa quarta-feira e bom culto pela paz. Amém. A todos. Bom dia a todos. Bom dia, irmão. Bom dia.